Fala pessoal, boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai desconstruir e mergulhar de cabeça numa das obras mais transformadoras já escritas sobre um tema que afeta absolutamente todo mundo, mas que curiosamente quase ninguém entende de verdade: o amor. Vamos destrinchar as ideias geniais de Bell Hooks no aclamado livro Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. E olha, o objetivo aqui não é ficar falando de romance de conto de fadas, tá? Longe disso. A ideia é encarar o amor como uma força ética, uma força absolutamente poderosa, capaz de curar feridas e transformar a nossa sociedade. É hora de repensar muita coisa que o mundo ensinou pra gente. Para começar a entender o peso dessa jornada, imaginem a seguinte cena. Anos atrás, a Bell Hooks estava caminhando perto da Universidade de Yale, carregando aquele luto pesado de um término de relacionamento recente, sabe? Aquela dor emocional tão forte que parece que a gente está afogando. Aí, do nada, passando por um canteiro de obras, ela deu de cara com um grafite super vibrante que dizia o seguinte: a busca pelo amor continua, mesmo diante das improbabilidades. Uma frase simples deixada por alguém anônimo, mas que funcionou como uma âncora, puxando ela de volta para a superfície. Uma mensagem genuína de esperança. Só que alguns dias depois, quando ela voltou lá, procurando aquele conforto visual, a frase tinha sido completamente coberta por uma camada grossa de tinta branca. Alguém, ou alguma instituição, sentiu uma urgência enorme de simplesmente apagar aquela declaração pública de vulnerabilidade. Bom, vamos direto ao ponto aqui. Por que a nossa sociedade é tão rápida e eficiente em pintar por cima, esconder e até ridicularizar a nossa vontade humana mais profunda? Foi exatamente para responder essa pergunta que Bell Hooks escreveu essa obra formidável. Ela sacou que essa negação do afeto não estava só naquele muro pintado de branco, mas espalhado por toda a nossa cultura. Nós vivemos uma sociedade que é obcecada por consumo, que fala de sexo abertamente, que tem tutorial na internet para absolutamente qualquer coisa, mas a gente não tem escolas pro amor. O livro entra exatamente aí, para quebrar esse silêncio ensurdecedor e colocar essa discussão de volta no centro da mesa. Entrando na nossa primeira parte. Será que é o fim do amor? Isso já puxa a nossa primeira grande reflexão. Será que a gente está vivendo o fim do amor na nossa era? Vamos olhar para as raízes desse problema. Hoje em dia, a cultura está tomada por um cinismo tão bizarro que acreditar num afeto verdadeiro virou quase um atestado de ingenuidade. E essa mudança cultural radical das últimas décadas é muito nítida. Lá no passado, nos movimentos dos anos 60 e 70, o discurso era de um idealismo puro, né? Tipo os Beatles cantando tudo que se precisa é amor. Mas corta para os dias de hoje. A mensagem que mais ecoa e que a gente mais consome é totalmente diferente. É só lembrar daquela provocação cínica e famosa da Tina Turner, o que o amor tem a ver com isso. As novas gerações estão crescendo absorvendo esse ceticismo até o osso. Falar do poder transformador da conexão verdadeira hoje soa como um papo de gente fraca, de tolo ou de sonhador que não acordou para a vida. Mas a Hooks ligam a alerta vermelho para algo bem mais sombrio que fica escondido atrás dessa armadura de cinismo. Essa atitude toda distante, essa frieza, na verdade, mascara um medo aterrorizante de ter o coração partido. O que as gerações de hoje buscam é exatamente isso: intimidade sem nenhum risco emocional e prazer sem investimento real. O pavor de sofrer uma decepção é tão grande que a gente se contenta com laços rasos. O grande problema é que, nessa tentativa cega de se proteger da dor, a gente acaba jogando fora a possibilidade de viver uma alegria verdadeira, uma comunhão real. É como se a gente passasse fome de afeto enquanto finge o tempo todo que está de dieta. O que nos leva à nossa parte 2. Quem é que pode falar disso? Essa é uma pergunta muito boa, inclusive. Quem é que de fato segura o microfone para definir o que a gente sente? Vamos dar uma olhada em quem a sociedade escolheu como os grandes vozes de autoridade sobre relacionamentos. Tem uma disparidade de gênero gigantesca aí que quase ninguém discute. A Bell Hooks notou, com muita perspicácia, que a grande maioria dos livros respeitados e até aqueles guias de autoajuda super famosos foram escritos por homens. E esses caras frequentemente teorizam a partir do reino da fantasia ou de uma autoridade que eles mesmos presumiram ter, ditando um monte de regras de comportamento. Na outra ponta, as mulheres, que a cultura patriarcal sempre joga a carga pesada de fazer a manutenção emocional do dia a dia, escrevem e falam a partir da prática, do anseio de quem vive isso na pele diariamente. Só que as vozes delas são constantemente julgadas como sentimentais demais ou dramáticas demais para serem levadas a sério como autoridades intelectuais no debate. O resultado trágico dessa desigualdade toda? O enorme perigo da gente lidar com uma palavra completamente indefinida. Pensem comigo. A nossa sociedade simplesmente não tem uma definição clara e compartilhada do que significa amar. A cultura popular joga essa palavra para todo lado de um jeito tão solto que ela serve para descrever desde a paixão por um tênis novo até o laço mais sagrado entre duas pessoas.
E a matemática é simples. Se a gente não consegue nem nomear direito ou definir de forma precisa aquilo que a gente mais busca na vida, a gente fica literalmente perdido, esbarrando nas coisas no escuro e aceitando qualquer versão falsificada desse sentimento. E aí que a gente entra na parte 3. Afeto não é amor. Para entender aonde exatamente começa toda essa escuridão e confusão mental, a gente precisa voltar lá atrás, para as nossas raízes. Nossas casas e a nossa infância são, sem dúvida, a nossa primeira grande escola sobre relações humanas. E aqui a gente esbarra numa pergunta pesadíssima, mas que tem que ser feita se a gente quiser evoluir. Pode o abuso coexistir com amor? A verdade perturbadora que a Bell Hooks joga na nossa cara é que muitos de nós fomos criados em famílias estruturalmente disfuncionais. Lares onde momentos de cuidado e de afeto se misturavam de forma totalmente caótica com humilhação verbal, negligência ou até agressão. E a pior parte é que as crianças são condicionadas a aceitar essa montanha-russa tóxica como se fosse o normal do que é família e do que é amor. A gente cresce ouvindo que quem batia ou humilhava estava fazendo aquilo para o nosso próprio bem. Aprender essa definição distorcida lá na infância é o passaporte perfeito para acabar tolerando situações inaceitáveis e abusivas nas relações adultas. O que é fantástico em toda essa teoria é como ela desconstrói esse mito de um jeito prático. O amor não é uma magia inexplicável que cai do céu. Ele é tipo uma receita complexa e precisa de todos os ingredientes funcionando juntos. Afeição e carinho, sozinhos, não seguram a barra. Pensa bem, se uma pessoa é super carinhosa, mas mente horrores, cadê a honestidade? Se ela oferece proteção, mas controla e humilha o tempo todo, cadê o respeito? A Bell Hooks é categórica e não deixa margem para dúvida. Onde falta respeito, justiça, compromisso e confiança, a prática do amor falhou. Sem esses ingredientes na mesa, o que está ali pode ser apego, pode ser dependência financeira ou emocional, mas com certeza absoluta não é amor verdadeiro. E é nesse exato ponto que a psicologia entra, trazendo uma clareza que liberta a gente. A gente precisa urgentemente separar o que é o ato real de amar do conceito clínico de catexia. Catexia é aquele processo psicológico de jogar uma energia emocional profunda em cima de alguém. É a atração intensa, a fixação na cabeça, aquele sentimento super possessivo de que o outro é a coisa mais importante do universo. Mas catexia não é amor de jeito nenhum. É por isso que alguém consegue bater no peito, chorar as pintangas e jurar que ama demais uma pessoa porque está sentindo a força absurda da catexia, enquanto no mesmo dia toma atitudes que destroem essa mesma pessoa. Sentir uma parada intensa e visceral por alguém é fácil, mas isso nunca foi garantia de que existe amor de verdade ali. Parte 4. O amor como ação. Tendo tudo isso em mente, como é que a gente sai desse buraco de definições quebradas que prendem a gente em relações tóxicas? Agora é a hora da solução. Vamos ver como a Hooks redefine o afeto de um jeito empoderador e prático. O pulo do gato está nessa definição espetacular do psiquiatra Amy Scott Peck, que ela pega como base para a obra toda. Olha só, o amor é a vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa. E a palavra de ouro aqui é a primeira, vontade. O amor não é um instinto biológico incontrolável. Ele não é um estado passivo em que a gente tropeça e cai apaixonado sem perceber. Muito pelo contrário, o amor é um ato, é uma ação intencional. Como o próprio Peck defende, nós não somos obrigados a amar ninguém, nós escolhemos amar, ativamente pelas nossas atitudes diárias. E para colocar essa revolução na prática, no nosso dia a dia, a autora propõe 3 passos bem diretos. Passo 1. A gente tem que abandonar de vez aquela historinha de novela de que o amor é só um sentimento passivo e misterioso que a gente não controla. Passo 2. Precisa ter coragem de olhar para trás, encarar a verdade sobre o histórico da nossa família e dos nossos romances e parar agora mesmo de aceitar desrespeito embalado em papel de afeto. E o passo 3, que é o mais mão na massa, assumir o controle. Escolher deliberadamente praticar atitudes amorosas como um exercício ético de todo santo dia. E isso, claro, começa pelo amor próprio, porque é simplesmente impossível nutrir o espírito de outra pessoa se a gente vive em guerra com o nosso próprio reflexo no espelho. Para amarrar tudo isso, vamos voltar rapidinho naquela cena do começo da nossa explicação. Aquele grafite todo colorido que foi apagado com tinta branca lá na universidade. O que a Bell Hooks mostra pra gente é que escrever aquilo nos muros não era só alguém lamentando que estava triste ou solitário. Na verdade, foi um ato visceral, super radical, de resistência. Reconhecer em voz alta, para o mundo inteiro ver, que a gente deseja profundamente o amor verdadeiro e que a gente vai continuar buscando isso ativamente através do que a gente faz, mesmo no mundo que está cada dia mais cínico e frio, isso é um baita ato de rebeldia vital.
E isso deixa a gente com a grande provocação final de hoje. Sabendo que boa parte de nós aprendeu sobre o afeto do jeito mais torto possível e tendo agora o mapa certinho nas mãos, sabendo que o amor autêntico vai sempre exigir respeito, justiça, cuidado e atitude consciente, a escolha passa a ser só nossa. Então, a pergunta que tem que ficar martelando na nossa cabeça saindo daqui é: como é que nós vamos escolher, através das nossas atitudes reais, praticar o amor como uma ação ainda hoje? A teoria tá aí, na mesa. Agora o que resta é a prática. Vamos olhar para as nossas relações com outros olhos a partir de agora. A gente se vê na próxima análise.